Então, a gente vai começar pela nossa base. Eu estou utilizando um EVA preto de 5 milímetros, mas você pode usar um EVA de 3 milímetros. No molde, vocês vão ver que tem uns risquinhos, que é para vocês marcarem onde vocês vão estar traçando a madeira. Então, você risca seu molde ovalado, e aí depois você vem marcando os risquinhos que você vai posicionar a sua régua num ponto até o outro, para você conseguir marcar os traços que vão dar o efeito da madeira. Já fiz o meu risquinho com a lapiseira e agora eu vou estar usando a régua para estar traçando esse risco. Parece que tá torto, mas não está torto, tá, gente? É porque a peça tá meio enviesada, depois vocês vão ver que vai ficar certinho. E eu tô fazendo esse traço com o estilete. Cuidado para você não traçar muito forte e rasgar a sua peça, porque eu rasguei a minha. Então, assim, toma cuidado para você não rasgar. Caso aconteça de você rasgar, atravessar até o outro lado, é só você colar com cola instantânea, tá bom? E assim ficaram os riscos. Agora eu vou estar fazendo os veios da madeira com lápis. Eu estou usando um lápis 6B, mas você pode também estar usando um lápis 2B que fica legal. Só você fazer com bastante força para que os veios eles fiquem bem demarcados e a peça fique bem bonita, tá bom? Então aí eu vou fazer nas duas primeiras partes e aí depois eu volto mostrando para vocês como que ficou as outras partes, como ficaram as outras partes. Eu dei um zoom aí para vocês verem um pouquinho melhor. A imagem, ela ficou um pouquinho embaçada. Tava muito cedo quando eu gravei esse vídeo e tinha muita luz do sol. Eu acho que por isso que a imagem ficou desta maneira. Mas eu acho que dá para vocês verem como é que eu fiz aí, né? O vídeo, gente, eu editei. Eu deixei ele um pouquinho mais rápido, porque senão o vídeo fica muito longo. E esse vídeo ficou muito longo, gente, porque eu quis ensinar uma peça para vocês assim babadeira. Então, esse vídeo ficou bastante longo. Então, onde deu para acelerar, eu acelerei. Agora nós vamos pintar a nossa peça. Vamos usar duas cores de tinta, o marrom escuro e o marrom comum. A primeira demão de tinta será de marrom mais escuro. Eu vou estar utilizando um pincel de cerdas não muito duras e um paninho para estar limpando o pincel. Vou umedecer meu pincel sempre para que ele possa deslizar melhor na peça. E a tinta, ela precisa ser um pouquinho mais fluida. Não usa tinta muito grossa, porque senão ela vai acabar entrando aí nos veios da madeira e não vai ficar o efeito mais escuro aprofundado. Então, eu umedeci meu pincel, dei uma secadinha, passei na tinta e vou espalhando de um lado para o outro, no sentido contrário aos veios da madeira, para que a tinta não entre aí nessas profundidades. Então, assim, essa parte é muito fácil, dei uma aceleradinha aí no vídeo, para ele não ficar muito longo, e vou passando na peça de um lado para o outro. Primeiro, a demão do marrom mais escuro e após essa demão, eu vou estar vindo com o marrom um pouquinho mais claro. Quando vier passando um marrom mais claro, vocês vão perceber que eu vou centralizar na partezinha do meio, para que as bordas elas fiquem mais escuras, porque essa é a intenção. E aí vai dar aquele tonzinho de madeira mais envelhecida. Caso você queira, depois que a peça secar, você pode vir dando uma outra demão desse mais claro. Eu achei que a minha peça ficou muito escura, porque depois que a tinta seca, ela escurece. Então, eu achei que ela ficou muito escura. Então, se você quiser dar duas demãos desse marrom mais claro, ou vir dar uma outra demão, talvez de um siena ou de um castanho claro, vai ficar bem legal a sua peça. Agora, eu tô vindo com marrom mais claro, e aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Só que dessa vez, eu estou centralizando essa tinta. Passo de um lado para o outro, e aí vai dando esse tom assim de madeira um pouquinho mais envelhecida. E os veios da madeira, observem que eles vão ficando um pouco mais destacados quando a gente passa uma tinta um pouquinho mais clara. E aí eu vou dando mais um toquezinho final.
Vou colocando nas partes que ainda não passei direito, pra ficar um pouquinho mais claro, e ficou assim, ó. A parte de trás eu não fiz, tá? Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Naquelas marcações que a gente fez, eu vou tirando os pedacinhos com o estilete ou com a tesoura, você também pode usar. Eu comecei com o estilete, depois eu parti para a tesoura, que ficou bem mais fácil. Então, em todas aquelas marquinhas que a gente fez, a gente vai tirar um pedacinho para dar uma carinha melhor de madeira e madeira mais envelhecida. Então, a gente vai tirando. Você pode tirar em outras partes também, no meio, pode tirar na lateral, se você quiser, fica aí ao seu gosto. E quanto mais partezinhas você tira, mais carinha de madeira envelhecida fica e mais bonito fica. Eu tô com o molde da cabeça e eu vou mostrar pra vocês como é que eu risco e como é que eu corto. Eu risco com lápis, eu não risco com palito, porque eu não enxergo, tá? Depois eu vou e corto bem em cima do risco. Estou riscando de um lado, vou virar o molde para riscar do outro lado. Eu fiz exatamente a mesma coisa com o corpinho e com os braços. Só não esqueça que no caso do braço, você terá que riscar 2 vezes de um lado e 2 vezes do outro, para que você tenha 4 partes dos 2 braços. Não esquece isso. Então, risquei de um lado, depois eu risco do outro. No caso da cabeça e do corpo, você não precisa nem virar, se você não quiser, porque a peça ela é igual de um lado e do outro. Mas é bom a gente virar, porque a gente se condiciona a fazer sempre isso nos moldes. Vou cortar a partezinha com a tesoura deitada, né, com a tesoura enviesada, para que a gente fique com aquele corte, para que a gente possa unir de borda a borda. Então, a tesoura está um pouquinho deitada, mais ou menos em um ângulo de 45 graus. Fiz isso tanto na cabeça, tanto nos bracinhos, como no corpinho e como também na estrelinha. Então, em todas as peças, o corte é desta maneira, o cortezinho é enviesado. Vou terminar de cortar e a gente vai fazer a colagem da peça com a cola de contato. Essa minha cola, ela deixa a peça bem amarelada. Caso você vá comprar uma cola, verifique se a sua cola não é muito amarela, porque se ela for muito amarela, ela acaba deixando a peça um pouco amarelada. Quando eu uso outras cores, não aparece tanto, mas no branco ele aparece. Se bem que depois eu venho pintando por cima e isso some, mas é bom, a gente tem que redobrar o nosso cuidado no caso de uma cola que é muito amarela e fazendo uma peça branca. Então, eu vou passando a cola de contato e vou espalhando com o dedo. Passo na primeira peça e agora eu tô passando na segunda peça. Passando e espalhando, vou colocando aí nas partezinhas que ficaram sem cola. Coloca pouca cola para não extravasar pro lado de fora e não manchar a peça. Quanto menos cola, melhor. Vai botando um pouquinho e vai espalhando. E aí, a gente vai deixar secar, porque você sabe que a cola de contato, ela precisa secar para unir uma peça na outra. Peça já seca e agora a gente vai unir. Eu vou colocar uma parte por cima da outra, posicionando bem certinho, para então começar a colar. Depois que eu vi que ela tá bem certinha, aí eu começo a colar. E aí eu vou colando, dando uns beliscões. Eu coloco o meu dedo por debaixo da peça e o dedo de cima, a mão de cima, eu vou dando uns beliscõezinhos na peça para que ela possa fechar o mais rente possível uma parte da outra, para não ficar espaço entre uma parte e a outra. Então, eu vou beliscando a beirinha com o dedo por dentro, até deixar um espaçozinho, ó, vazio, por onde a gente vai estar enchendo. Eu vou encher com fibra siliconada, mas você pode estar usando restinho de EVA, espuma, o que você quiser, porque o EVA ele não marca, então você não precisa obrigatoriamente estar usando a fibra. Eu vou colocar bastante fibra, principalmente nas partes das bochechas, porque depois eu vou mostrar para vocês que eu dou uma certa modelada nessa bochecha. E se tiver vazia, vai ficar com ruga, não fica legal. Então, você precisa
colocar generosamente a sua fibra, principalmente na parte da bochecha. Nas outras partes, não faz tanta diferença, mas na parte de baixo da cabeça e nas bochechas, capricha na fibra, tá bom? Então, eu vou colocando, vou empurrando com a ajuda de um pincel que eu tenho aqui, e vou ajeitando a fibra dentro da cabeça. Vou colocando nas laterais e enquanto der, eu vou colocando. Também não precisa ficar muito cheiona, porque a peça vai ser colada, porque senão ela fica meio sem jeito colada. Então, você não pode botar nem pouco, nem muito. Vou jogar o jato do soprador em cima da fibra, para a fibra dar uma encolhida e facilitar na hora da minha colagem. Vou usar agora a cola de contato e vou fechar essa partezinha de cima aí, que a gente deixou aberta, pra gente estar enchendo a nossa peça. Vou botar a cola e vou passar o palito pra espalhar, porque o meu dedo já tava todo cheio de cola, gente. E depois essa cola não quis sair do meu dedo, foi um desespero. Aproveita e me conta aí, o que você faz pra tirar a cola do seu dedo? Vamos aguardar agora a cola secar pra gente estar unindo uma partezinha na outra. Colinha já secou, porque aqui é mágica. E agora a gente tá fechando. E aí é fácil, é só juntar uma partezinha na outra e passar a mão e ajeitar a fibra dentro da peça. E a nossa peça ficou assim, dessa maneira. Agora a gente vai estar fazendo o acabamento, passando a retífica. Caso você não tenha uma retífica, você pode estar usando uma lixa para estar fazendo esse acabamento. Vou passando a retífica em toda a beirinha para tirar principalmente o excesso de cola. Porque nesse caso da peça branca, ela ficou um pouquinho amarelada, então eu tive que caprichar aí nessa lixagem. Nessa lixagem. Ih, gente, não sei falar isso não. Nessa passação de lixa aí, para que eu tirasse toda a rebarba da peça e todo o amarelo. E aí eu passei em toda a volta da peça, passei também no bracinho, nos bracinhos e passei também no corpinho. Vou jogar agora o jato do soprador e vou mostrar para vocês o que eu faço. Presta bem atenção. Eu jogo o jato do soprador e passo a peça na mesa e vou dando uma boleada nela, na parte de cima. Na parte da bochecha, eu passo e aperto, porque eu quero que a bochecha fique com volume. E aí eu aperto, ó, que chego a modificar o formato da cabeça. Olha como que vai ficar, ó. Ela fica até com um certo relevo por conta disso. Por isso que a peça na parte de baixo, ela precisa estar bem cheinha, porque senão, se você fizer isso na sua peça murcha, ela vai criar ruga e vai ficar feia, tá bom? Então, enche bastante essa parte de baixo. E aí ficou assim, gente, fica muito fofa, gente. Vocês não têm noção. No branco não aparece muito, mas na peça colorida fica bem legal. Já estou com as outras peças cheinhas, tá? E aí agora a gente vai tá colocando a nossa orelhinha. Vou estar utilizando a cola instantânea para colar a orelha. Vou posicionar, ver a melhor posição que fica. Você pode botar mais em cima, mais embaixo, aí é de gosto. Pode fazer da maneira que você quiser. Eu gosto da orelhinha no meio, no caso do urso, né? Eu gosto das orelhinhas no meio. E a cola excedeu um pouquinho, vou limpar com um pedacinho de EVA. Agora, esse é o fuço do ursinho. Esse fuço, gente, ele não tem enchimento, tá bom? Ele é somente com ar dentro, aquela peça que a gente une somente com ar. A boquinha que a gente vai usar no urso é o combo de bocas unissex tamanho M Plus. Anota aí, gente. É o combo de boca unissex tamanho M Plus. Vocês vão precisar dessa referência para estar botando no formulário para concorrer aos R$ 850 em produtos de artesanato. Então, preste atenção, é o combo de boca unissex tamanho M Plus. Colei a boquinha, ela é até uma boquinha com os dentinhos, mas aí a gente vai estar colocando o fuço por cima. Vou colar agora o fuço, dou uma moldada nele para ele fixar melhor na cabeça. Vou colar com cola instantânea. Antes eu vou estar fazendo o sombreamento desse fuço
com o giz pastel oleoso. Nesse caso, que é a cor pele clara, eu tô usando o giz pastel marrom, porque eu gosto desse contraste um pouquinho maior. Então, eu tô usando o giz marrom. Vou passar em toda a peça, em volta, e caprichar aí nesse meiozinho, porque eu gosto de tá dando uma reforçada nesse meio. Eu acho que fica bem legal. Então, eu vou passar em toda a peça com o giz pastel e o lenço umedecido, que no caso do meu lenço ele tá seco, porque eu prefiro usar o lenço seco do que o lenço umedecido. Caso você goste de um sombreado bem forte, você pode usar o lenço umedecido, porque aí o giz ele pigmenta mais. Então, eu vou colar esse fuço aí logo acima da boca, pressiono. E vou marcar o meiozinho do fuço. Então, eu vou riscar com um palito. Vou aquecer com o soprador. E vou vir marcando com a régua. Vou posicionar a régua e vou segurar, porque eu quero essa marquinha bem funda. E ficou assim. Nessa aula eu já achei que o meu urso tava uma mistura de cachorro com vaca. Já fiquei meio desesperada, mas fica bonito, vale a pena fazer. Depois vocês vão ver. Vou usar agora o pó de efeito do Emerson Nogueira. Esse é o humanizado, kit humanizado. Caso você não tenha, você pode estar usando o seu giz pastel com seu lencinho umedecido, que vai ter um efeito legal. Tô usando aí essa segunda cor, que é uma cor meio pele clara, e vou passar aí nesse meiozinho para dar profundidade, e depois vou vir com a terceira cor, que é um marrom um pouco mais claro, para dar mais profundidade ainda e dar destaque a essa parte da peça. Passar aí, ó. E vou dando uma espalhada. Passo na parte de cima. E fica assim. A pintura dá uma vida na peça, gente. Eu sou apaixonada, apaixonada. Em torno dos bracinhos, da cabeça e do corpinho, eu vou estar usando o giz pastel oleoso nessa cor aí que é um bege. Então, eu passo o giz no meu lenço seco e tô passando aí em toda a peça. Vou passar na cabeça, depois vou passar nos bracinhos e no corpinho. Não tem necessidade de eu estar mostrando para vocês todas as partes, porque é exatamente igual eu estou fazendo. É só passar o lenço no giz e passar no entorno da peça. Caso você queira uma cor um pouco mais escura, você pode, ao invés de estar usando esse bege, usar um marrom, também fica bem legal. Eu prefiro o bege para não destonar tanto do branco. Então, só passando aí e espalhando, ou se você quiser um pouco mais forte, também pode estar usando o lenço umedecido. Vou passar aí nesse meiozinho da cabeça, porque eu gosto da cor, a essa partezinha das peças. E tô passando aí no braço, já passei no corpinho. Finalizando mais aí no corpinho, dando uma reforçada. E ficou assim. Agora eu vou sombreando a estrelinha. Vou ver aí a parte que eu prefiro para colocar para frente. E no caso da estrelinha amarela, eu vou fazer esse sombreamento com o giz marrom, porque eu quero um destaque maior. Então, eu peguei o marrom e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na cabeça. Vou passar no entorno todo da peça para dar um destaque. É só passar e espalhar. Vamos fazer exatamente como a gente fez no ursinho. Toda vez que você for sombrear uma peça, é dessa maneira. Caso você vá usar o giz pastel oleoso. Caso for usar tinta, já é uma outra técnica. E aí, nós temos todas as partes já com o sombreamento em volta.
Vamos agora montar a nossa cabecinha. E a gente vai usar... A gente não vai usar esse olho, tá, gente? A gente vai usar outro olho. Eu mostrei o olhinho errado. Mas o focinho é esse, e aí já, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês qual olhinho que a gente vai estar usando. O focinho, ele é o focinho 20M Plus resinado. Focinho 20M Plus resinado. Anota aí, não esquece, tá bom? Focinho 20M Plus resinado. Então, já colei o focinho, vou colocar um pouquinho de cola instantânea para garantir que não vá soltar. Eu sempre gosto de estar colocando um pinguinho de cola. E ficou dessa maneira. O olhinho que a gente vai usar nele não é esse não, tá, gente? Esse aí é o olhinho que a gente vai estar usando na estrelinha. É que na hora eu meio que me confundi, mas já vou mostrar pra vocês. E aí ficou assim, gente, já tá uma fofura, né? Tá muito lindo. E aí sim, a gente vai estar usando o olhinho 357M resinado. 357M resinado. Anota aí para vocês não esquecerem, para vocês anotarem direitinho na hora que vocês forem preencher o formulário de vocês, hein? Que eu quero que você ganhe. Então, anota aí. 357M resinado. Vou aquecer o olho com o soprador para a gente dar aquela afundada no olho para dar mais destaque. Então, aqueci com o soprador e vou afundar. Vou aquecer o outro e vou segurar para que ele fique bem fundinho. Vamos fazer agora o sombreamento em volta dos olhinhos. E aí, novamente, vou estar usando o pó de pigmento, né, do Emerson. Vou usar a mesma cor que usei para fazer a pintura no meiozinho, a pintura no fuço. Então, é só eu pegar um pincel fino e macio e passar em torno aí dos olhinhos. De maneira bem delicada para não ficar muito forte. Passo aí em toda a volta dos olhos. Caso você não tenha o giz, nesse caso, você pode estar usando a tinta também. Fica bem legal. Vou dar uma reforçada aí, ó, no meio da cabeça com um pozinho. Vou aproveitar que ele já está aí. Vou passar também em torno do focinho, do nariz, no caso, né? Para dar mais uma reforçada. E vou botar a cola nos olhinhos para estar fixando eles. Põe pouquinha cola, tá, gente? Para não extravasar. Vou partir agora para o outro olhinho. E assim ficou, gente. Olha que fofura! Ai, não aguento, não. Vamos fazer agora os cílios e a sobrancelha. Tô usando tinta preta, pode ser PVA, pode ser acrílica e um pincel linha bem fininho. E essa tinta, ela precisa ser bem líquida, bem aguadinha, porque senão o seu pincel ele não vai correr, tá bom? Então, faz a tinta, deixa a tinta bem aguadinha. Os cílios, eu fiz uns cílios imensos, queria fazer menor, mas os cílios, às vezes, a gente pesa um pouquinho a mão. Mas ele ficou bem fofo, viu? Ó, ficou assim, dessa maneira. E agora, a gente vai partir para a estrelinha. Bora colocar agora os olhinhos na estrela. E na estrela, a gente vai estar usando 356M resinado. 356M resinado. Eu sou apaixonada por esse olhinho. Eu acho ele a coisa mais linda desse mundo. Então, é o 35M, 356M
resinada. Colei os olhinhos e aí tô jogando o jato do soprador pra gente dar afundando os olhinhos. Só pressionar, que aí a gente já dá aquele destaque. E aí ficou assim a nossa estrelinha. Já vou fazer aí o sombreamento em volta dos olhos e vou fazer o sombreamento na altura onde eu vou estar fazendo as sobrancelhas. Desculpa, gente, o som de cachorros, só que é inevitável, né? A gente não tem como pedir eles para ficarem quietos. A boquinha que a gente vai estar usando na nossa estrelinha é o combo de boca unissex tamanho P. Combo de boca unissex tamanho P. É a boquinha que a gente vai estar usando na nossa estrelinha. A gente já usou a tamanho M Plus e essa é a P. Gente, o meu celular parou de gravar porque a bateria havia acabado e eu não percebi. Então, eu fiz a pintura da sobrancelha e debaixo da boca e o nariz, tá? Eu fiz com pincel filete, com tinta, igualzinho eu havia feito no Sim. Então, não tem tanta importância assim, porque eu não percebi que o celular havia descarregado. Eu tô usando o pó de pigmento para dar uma cor aí nesse meiozinho aí da estrela, nessa partezinha aí entre os olhos. Eu gosto muito de dar uma cor nessa parte, acho que fica bem bonita a peça. E aí eu tô usando o pó nessa cor, que é uma pele clara, né, para tá dando esse destaque. Vou fazer a bochechinha com giz pastel rosa e com meu lencinho seco e vou fazer também no nosso ursinho. Espalho bem, principalmente no cim, para não ficar muito marcado, ó. E ficar assim, ó, fofura pura. Agora, a gente vai estar fazendo o gorrinho do nosso ursinho. E aí, eu tô usando um tecido, mas você pode usar também um EVA, não tem problema. Só a única diferença é que no caso do tecido, você vai ter que cortar a sua peça um pouco além do molde, para você poder costurar em cima do risco. Caso você use EVA, você pode cortar em cima do molde e aí você faz a colagem de borda a borda. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aí para costurar, mas você também pode estar usando a cola quente para fechar esse gorrinho. Você pode estar usando a cola de tecido. Eu prefiro costurar porque eu acho que a costura fica mais bonita. Também não precisa ser uma costura muito perfeita, porque não dá para ver, tá bom? E esse pontinho que eu tô fazendo é o ponto atrás. Eu coloco a agulha, passo na frente, depois volto para a parte da onde ela entrou, para que o ponto ele fique bem juntinho. Eu dei um zoom aí para vocês darem uma olhadinha como que esse ponto é feito. Ah, se você quiser, você também pode estar passando essa peça na máquina de costura, caso você tenha. Então, você pode usar cola quente, pode costurar à mão, pode passar na máquina e pode também estar fazendo de EVA, que fica também bem legal. Esse molde serve para o EVA. Aí eu já tô finalizando e aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço no finalzinho, que é pra gente arrematar e a peça não descosturar. Então, eu dou umas 3 laçadas no mesmo lugarzinho e aí, ó, depois eu venho, passo por dentro da laçada 2 vezes. E aí, eu vou cortar pra arrematar. Vou tirar o alfinete, vou desvirar a peça. Vou enfiar minha tesoura aí pra me ajudar. Toma cuidado pra você não rasgar o seu tecido, o seu gorrinho. E aí, a gente vai estar colocando um pouquinho de fibra dentro do gorrinho,
tá bom? Caso você vá fazer de EVA, é só você aquecer e dar uma amassadinha como eu mostrei. Antes a gente vai estar colocando uma carapinha aí em volta, vou botar uma tesoura só para servir de apoio. E aí eu vou colocar a carapinha com cola quente. Passo a cola e pressiono a carapinha em cima. Vou rodeando até chegar ao finalzinho. As medidas vão estar no molde, tá bom? Não se preocupe. Vou passar um pouquinho aí na parte de cima, que eu não havia passado a cola ainda. E vou colocar agora o enchimento, só um pouquinho, lá no finalzinho do gorro. Não coloca muito. Aí eu coloquei um pouco a mais, estou tirando. Pressionei com a tesoura. Vou colar na pontinha do gorro esse pomponzinho branco. E vou colar o gorrinho na cabeça. Vou deixar a costura para a parte de trás, porque ninguém vai ver, tá bom? Deixa a costura pro lado de trás. Passo cola quente, pressiono e fica assim. Vamos agora montar o nosso ursinho. Ver como a gente vai fazer. E aí, gente, aí agora é gosto mesmo. Você vai ver a posição que você quer. Você quer de bracinho pro alto, quer com o bracinho pro lado. Eu optei por estar botando um bracinho pro alto e o outro bracinho para dentro do corpinho. Mas você pode fazer da maneira que você quiser. Tô fixando o bracinho com a cola quente. E agora a gente vai estar fazendo o cachecol. Eu vou fazer de tecido, mas você pode fazer de EVA. Eu tô usando esse tecido porque, gente, eu sou apaixonada por esse tecido. Já tenho ele aqui há um tempo, é um retalhinho. E sempre achei ele com cara de pecinha de Natal. Então, eu colei ele no corpinho. Eu optei por colar ele antes de colar a cabeça. Caso você queira, você pode tá colando a cabeça e depois você cola ele em volta da cabeça. Você também pode estar usando um EVA, tá bom? Eu não tinha nenhum EVA que remetesse um pouco mais ao Natal, então eu optei por estar usando esse tecidinho já xadrez, que é uma fofura. Então, eu tô colando, tô ajeitando aí. E eu já vou falar, gente, a palavra-chave que você precisa colocar no seu formulário. E a palavra é felicidade. Você vai ter que colocar no seu formulário a palavra felicidade. Tô fixando aí a cabecinha, coloquei de lado porque eu amo a cabecinha de lado e ele ficou assim. Esse é o gorrinho da nossa estrelinha, que eu fiz exatamente igual ao gorrinho do ursinho. Não tem diferença nenhuma, só que ele é pequenininho e no molde vai estar os moldes dele pequenininho. Colei com cola quente, vou colar aí na lateral e ele vai ficar assim. Já vou posicionar a peça na nossa madeirinha fake e vou ver como que eu vou estar posicionando. Vou colar com cola quente, segurar. E aí eu vou colocar o bracinho. Eu soltei um pouquinho aí o cachecol para colocar o bracinho, porque eu achei melhor colocar ele na frente. Então, eu dei uma descoladinha para tá colando ele, olha. E ó, tô fixando agora ele, botei um pouquinho de cola quente por cima do cachecol. E tá ficando uma fofura. E agora eu vou colar a estrelinha. Vou colocar a estrelinha na lateral. Caso você queira, você pode botar o bracinho dele em cima da estrela. Ele segurando a estrela também. Ia ficar bem fofo, hein? Nem pensei nisso, mas ia ficar bem lindo. E aí, eu já colei um Feliz Natal em dourado. Tá ao contrário, porque eu gravo com o celular voltado para frente. Vou colar uns coraçõezinhos de biscuit. E vou lembrar vocês mais uma vez, gente, vocês precisam colocar todos as numerações de olhinhos, de focinho, de boquinha que eu usei nessa peça, mais a palavra que eu falei, que é a palavra-chave, tá? Para vocês preencherem o formulário e concorrerem a R$ 850 em produtos de artesanato. Então, não perca essa oportunidade, porque você pode ganhar, tá bom? Tô colocando aí um pouquinho de cola pra juntar aqui no rostinho, pro chapéu
não ficar caído. E a nossa peça ficou assim, gente, eu fiquei apaixonada. É uma peça muito fácil de fazer, você vai fazer muito rápido, não tem dificuldade nenhuma para fazer e fica muito fofa. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Beijos!